Assim Deus me informou. Quem poderá Calar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, diga pra ele, diga, me ausentar no teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, diga, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar, cadê os adoradores? Diga, nada pode calar. Diga pra ele, não existem prisões que não tenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, no teu olhar. Sabe por quê, Senhor? Tu és o Deus que me sonda. Diga pra ele. Não tenho. Só os adoradores dizem, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Nada pode calar. Diga, e adorar é o que sei. Nada pode calar. Adorar é o que sei. Deixa os céus ouvir a tua adoração, igreja do Senhor. Deixa ele te ouvir nessa noite. Deixa ele ouvir a tua voz. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Todos se encontraram, irmãos? Amém?
Verso de número 7 até o verso de número 9, apenas 3 versículos para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: próximo dali havia uma propriedade pertencendo a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Verso de número 10. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Tome seu assento, por gentileza. Tema da mensagem de hoje: oportunidade em meio ao caos. Qual é o tema da mensagem de hoje, irmãos? Oportunidade em meio ao caos. É exatamente em momentos como esse que as oportunidades surgem. É exatamente em cenários como esse que as portas do céu se abrem. Mas para isso é necessário que venhamos estar atentos para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos para o texto em si, o texto em si, ele já é rico e cheio de detalhes. Mas se o Espírito de Deus ministrou essa palavra ontem à noite no meu coração, essa palavra ela veio de algo que a pastora Márcia falou ontem à noite. E ela falou algo semelhante a caos. E naquele momento o Espírito Santo tradou no meu coração e disse: pregue amanhã sobre oportunidades em meio ao caos. Se nós olharmos para Paulo nesse texto, de cara eu posso citar 4 situações extremamente adversas. Primeira era que Paulo, através de uma perseguição, foi preso. A prisão de Paulo não se deu por causa de um propósito ou de um projeto seu. A prisão de Paulo foi exatamente por ele ser servo de Jesus Cristo e por pregar a palavra do Senhor e ganhar almas. Depois dessa prisão, Paulo, por ter cidadania romana, decidem enviar Paulo até Roma, para que em Roma Paulo fosse julgado, condenado e morto. Para chegar até Roma era necessário viajar, e muito dentro de um navio. Em meio a essa viagem, a Bíblia diz que o navio se despedaça todo. Perseguido e preso. Está viajando para ser condenado e morto. O navio em que está se despedaça e eles têm que nadar para não morrer. Quando chegam na praia, diz a Bíblia que estava chovendo e o frio era intenso. Olha as circunstâncias e a situação. Paulo decide fazer uma fogueira.
vai apanhar alguns gravetos e uma víbora lhe morde na mão. Todos olham para Paulo e dizem: vamos esperar inchar, porque sobreviver ele não vai. Certamente era serpente, essa serpente era extremamente venenosa. Paulo não morreu. Mas vamos olhar para o cenário em que esse homem se encontrava, irmãos. Vamos olhar para a situação em que esse homem estava enfrentando injustamente. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: uma coisa é você pagar o preço por algo que é seu, por um projeto que foi você que escreveu. Diga assim: outra coisa é você pagar preço por um projeto que não foi você que fez. O projeto não era de Paulo. Paulo não estava ali para fazer a vontade dele. O projeto era de Deus. Paulo estava ali por causa de Deus. E o preço estava sendo pago tão somente por causa do chamado. Tão somente por causa do chamado. Se nós às vezes nos recusamos a pagar o preço por aquilo que queremos, dificilmente pagaremos um preço se não recebêssemos nada em troca. Perseguido, preso, navio se despedaça, uma serpente venenosa lhe morde, está chovendo, está frio, cenário perfeito para alguém olhar e dizer: Deus me abandonou. Cenário perfeito para alguém olhar e dizer: vou pegar minhas ferramentas, vou pegar os meus talentos, eu vou enterrar, porque chega de tanto sofrimento, chega de tanta coisa ruim que está me acontecendo. Parece que por mais que eu queira, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu me levante, por mais que eu vá à luta, nada acontece, nada dá certo. Deus não me atende, Deus não me responde, Deus não me enxerga, Deus não me socorre. Cenário perfeito para agir dessa maneira, sim ou não? Cenário perfeito para olhar e dizer: Deus não olha mais para mim. Mas o que me chama a atenção é que Paulo nem se lamenta e nem murmura da situação. Ele nem se lamenta pelo momento, presbítero Michael, e nem murmura de todos esses acontecimentos contrários e adversos que está ali acontecendo. Por que, pastor, o senhor tem tanta certeza? Porque na hora que ele é convidado para entrar dentro de uma casa e ele vê que alguém está doente, Paulo levanta a voz em oração. Oh, Espírito Santo de Deus. Paulo entendia que não se tratava dele, irmão. Aleluia! Paulo entendia o que eu e você precisamos entender. Com luta ou sem luta, eu não posso voltar atrás. O meu foco é Cristo, o meu alvo é Cristo. Eu sou projeto de Cristo, eu sou ferramenta de Cristo. Com problema ou sem problema, a minha vida foi entregue a Cristo e eu estou aqui para fazer a vontade dele. Aleluia! Paulo poderia ter olhado para um moço precisando de oração, ter olhado para a sua vida, ter olhado para a sua volta, ter olhado para tudo que vinha ali acontecendo e ter dito: eu vou lá orar por ninguém, rapaz. Como nós precisamos aprender com este homem, irmão. E Paulo era igualzinho eu e você. Paulo era um homem de Deus, mas também era um homem cheio de falhas. Paulo nunca foi um semideus. Paulo
Paulo só entendeu uma coisa que eu e você precisamos entender: o propósito tem que estar à frente de qualquer coisa. O propósito tem que estar acima da minha vontade. Primeiro o propósito de Deus, depois o meu. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Quantos estão entendendo o que Jesus está falando para você? Então olha com carinho para quem está do lado e diga assim: primeiro a vontade de Deus, depois a sua. Se primeiro for a vontade de Deus, tudo que você fizer, você prosperará. Onde você for, Deus irá com você. Onde você colocar a mão, Deus abençoará. Se primeiro for a vontade de Deus para a tua vida, ventos contrários até se levantarão, situações adversas até virão, mas de todas elas Deus te fará vencedor. Aleluia! Aí eu entendi que se Paulo parasse para se lamentar e murmurar, ele deixaria de fazer o que precisava ser feito. Então diga para quem está do teu lado: enquanto você murmura, você está deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Você está entendendo o que Jesus está falando? Enquanto você reclama da situação, enquanto você reclama que as coisas não dão certo para você, enquanto você reclama que a resposta não veio, que a porta não abriu, existem áreas da tua vida precisando de socorro, e é você que tem que trabalhar para que Deus traga a resposta. É você que tem que se levantar, é você que tem que agir, é você que tem que ir à luta para que Deus lute junto com você. Esse é o problema de muitos. Só olham para a situação, só olham para as circunstâncias, só olham para os problemas, só olham para aquilo que não deu certo. Então entenda que você tem vida. Entenda que você está respirando. Entenda que você está de pé. Entenda que você tem saúde. Entenda que você tem um Deus. E esse Deus nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. É Ele que tem o controle da tua vida na palma da mão. É Ele que trabalha em teu favor. É Ele que é socorro bem presente na hora da tua angústia. Se for para Ele, aplauda melhor, aplauda mais forte, porque Ele merece. Sinceramente falando, irmãos, quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu disse: Senhor, é bem verdade que o homem estava doente e acamado dentro de um quarto em cima de uma cama. Mas se formos olhar para o cenário, quem precisava mais de oração era Paulo do que o homem. Porque Paulo estava em muito mais apuros do que o cara. Mas olha quem se levantou para orar, irmãos. Olha quem deixou de lado todo o pesadelo que estava vivendo para exercer aquilo que Deus havia lhe chamado para fazer. O que é que Paulo quer dizer para mim e para você? A minha dor diante daquilo que Deus me chamou para fazer não importa. Eu vou fazer doendo ou não doendo. Eu vou fazer gemendo ou não gemendo. Se Deus me levantou, me escolheu, me capacitou para fazer, porque Ele conta comigo, eu vou fazer. Porque se você for olhar, meu irmão, para a sua volta, você vai se desmotivar. Porque o que não vai faltar, irmão, são situações para tirar teu sono, para roubar a tua paz. O que não vai faltar são ventos contrários. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse que a nossa luta, a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então o nosso adversário, o nosso oponente, ele não é fraco. O nosso oponente, ele é esperto.
Então nós temos que ter essa consciência. Fácil nunca será, mas possível sempre vai ser. Por quê, pastor? Porque você nunca está sozinho. Espírito Santo de Deus. Eu me atrevo até a dizer que se não fosse Ele na sua vida, nem aqui você estaria mais, né? Porque são tantas decepções, são tantas desilusões, são tantas traições. Mas mesmo ferido, olha onde você está. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo não estando do jeito que você queria ou planejou, olha onde você está. Então levanta a tua mão nessa noite para adorar, para exaltar aquele que foi, aquele que é, aquele que sempre será, porque é Ele quem vai trazer à existência todas as respostas que você procura e precisa para viver uma vida de vitória. Paulo olha para o cenário e diz assim: ao invés de me lamentar, ao invés de olhar para a situação que eu estou enfrentando, sabe de uma coisa? Eu vou levantar a minha voz em oração. Oportunidade em meio a toda aquela situação, Paulo viu uma oportunidade de fazer exatamente aquilo que Deus havia chamado para fazer. Então olha com carinho para quem está do teu lado e diga assim: se você olhar atentamente, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma oportunidade. Olha que magnífico isso aqui que eu escrevi. As oportunidades estão onde você chora, onde você sofre, onde você está sendo provado. Basta você enxergar. Nós achamos que as oportunidades estão no milagre. Nós achamos que as oportunidades estão nas respostas. Nós achamos que as oportunidades estão quando o vento não sopra, quando o barco não balança. E está errado. Quando foi que Jesus transformou os pães, multiplicou os pães e os peixes? Quando não tinha pães e nem peixe. Quando foi que Jesus transformou água em vinho? Quando o vinho havia acabado. Será que dá para você entender isso ou não? Glória a Deus. Agora eu lamento o fato de muitas pessoas não entenderem isso. Eu lamento o fato de muitas pessoas não enxergarem isso. Porque no dia que você despertar, no dia que você entender que através dessa situação que você enfrenta, por mais dolorosa que seja, dentro dela há sim uma porta para você entrar. Ao invés de se lamentar e murmurar, você vai começar a agradecer a Deus e dizer: obrigado pelo dia mau, Senhor. Obrigado pelos levantes. Obrigado pelos ventos que sopram. Obrigada pelos pontos finais que tentam colocar na minha vida e na minha história. Porque todas as vezes que o Senhor permite que algo se levante, é porque o Senhor tem resposta para entregar nas minhas mãos. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: todas as vezes que Ele permite que algo ruim aconteça, diga: porque Ele tem algo bom para fazer. Será que dá para você entender o que Deus está falando? Será que dá para você levantar a tua mão, exaltar e dar glória para Jesus nessa noite? Aleluia! Então levanta, irmão. Para de olhar para a situação. Você está perdendo tempo.
está querendo te ensinar nessa situação e através dessa situação, mas Ele não quer te deixar dentro dela. Quem insiste em ficar é você, por não conseguir enxergar o que Deus quer fazer através desse vento. Porque no dia que você se levantar, no dia que você se posicionar, no dia que você orar e dizer: Deus, abre os meus olhos, você verá oportunidades que olhos naturais jamais enxergariam. Se Paulo focasse no momento e na situação que estava enfrentando, ele jamais enxergaria nada. É assim ou não? Posso te perguntar? Posso? Deus precisa da tua capacidade para quê? É Ele que te capacita. Aleluia! Deus precisa das tuas habilidades para quê? É Ele quem luta por você. E do que é que Deus precisa, pastor? Do teu posicionamento. Oh, Espírito Santo. Deus precisa apenas que você entenda o que Ele quer fazer através dessa situação. Deus quer apenas que você se levante, confie nele, segure na mão dele, diga: me guia, Senhor, quando eu estiver com medo, me sustenta quando eu estiver fraquinho. Aleluia! Seja comigo quando me falta forças. Aleluia! Porque no final das contas, irmãos, às vezes a gente acha que Deus exagera na dose, mas a grande verdade é que Ele nunca nos dará um fardo que não possamos carregar. A questão é que às vezes nos vitimizamos demais. Às vezes desvalorizamos demais a potência que nós somos. Se você enxergasse por um outro ângulo, você chegaria à simples conclusão: se Deus me escolheu, é porque Ele sabe que eu sou capaz. Oh, Espírito Santo de Deus. Capaz de quê? De lutar. Capaz de quê? De ir em frente. Capaz de quê? De resolver qualquer situação que vier ou que se levantar diante dos teus olhos. Se Deus te escolheu, é porque Ele viu capacidade em você. Aleluia! Aleluia! Mas como é que nós agimos, pastor? Às vezes acordamos e não queremos levantar. É assim ou não? Ora motivado, ora desmotivado. Ora firme, ora fraco. Ora alegre, ora triste. Ora bonzinho, ora mau. Ora simpático, ora antipático. Perceba como nós somos vulneráveis a ponto de agirmos de acordo com as circunstâncias da vida. Perceba como essas situações têm poder sobre as nossas ações. Coisa que não aconteceu com Paulo. Coisa que nós precisamos aprender a praticar. Porque se não aprendermos, jamais viveremos o melhor de Deus. Se a cada situação que vier você se abater e baixar a cabeça, é exatamente isso que o teu inimigo quer.
Se a cada situação você olhar para trás, recuar, deixar de fazer o que precisa ser feito, você nunca chegará em lugar. Tua vida vai ser sempre uma montanha russa. Uma hora está em cima, outra hora está onde? Embaixo. E nós, como servos de Deus, precisamos nos manter constantes. Precisamos nos manter. Precisamos ser igual uma palmeira. Quanto mais o vento sopra, mais firme ela fica. Pergunta para quem está do outro lado, você está entendendo o que Deus está falando para você? Quanto mais o inimigo investe, mais ela desce na presença do Senhor. Quanto mais o inimigo trama, mais ela glorifica e exalta o seu Deus. Quanto mais perseguições vêm ao seu encontro, mais forte e fortalecido ela fica no Senhor. Precisamos ser sim resilientes e constantes, aleluia, porque só assim prevaleceremos diante dos ataques do inimigo das nossas almas. Aleluia! Então diga assim comigo: eu preciso acordar todos os dias. Diga assim: fazer das fraquezas a força. Diga assim: no dia que a carne pedir cama, diga: esse dia que Jesus tem oportunidade para mim. Sabe quem é que não quer que você levante o diabo? Sabe quem não quer que você levante Satanás? Por quê? Porque ele sabe que se você levantar, Deus vai mudar o cenário. Ele sabe que se você se pôr de pé, Deus vai te trazer resposta. Ele sabe que se você for à luta, Deus estará lutando à tua frente. E com Deus à frente, irmão, não há porta que Ele não abre, não há situação que Ele não tenha resposta. Aleluia! Então diga assim comigo: no dia que eu acordar e não tiver coragem para levantar, diga: eu lembrarei que é nesse dia que Deus quer mudar a minha sorte. Quem aqui já teve aquela experiência? Se aproxima a hora do culto e dá aquela... Você fica todo amurriado, né? Aí você diz: rapaz, eu estava até animado para ir para a igreja hoje, mas... vou deixar para ir próximo, vou deixar só para ir na terça, vou deixar só para ir no domingo, só na quinta, que hoje eu não estou bem. Eu estava até animado, mas parece que tem uns calafrios aqui, o corpo está todo quebrado. Aí você no último minuto diz: não, mas eu vou. E quando você vem, irmão, Jesus está falando no ambiente. Aí quando você vem, o encontro já estava marcado. Quando você vê, o Espírito Santo já estava à tua espera. Quando você vê, o anjo já estava trabalhando a teu favor, fazendo o que você não podia. Aleluia! Inúmeras vezes isso já me aconteceu. O culto terminar e eu olhar e dizer: meu Deus, sabe, se eu não viesse para esse culto, eu estava morto. Cheguei tão cansado, cheguei tão abatido, cheguei todo triturado. Mas aí vem aquele renovo do céu. Oh, Espírito. Aí vem aquele renovo do céu. E Ele vai renovando, Ele vai renovando, Ele vai renovando, Ele vai renovando. Ele vai curando, Ele vai curando, Ele vai curando. Ele vai expulsando a tristeza. Aleluia, Ele vai botando por terra, aleluia, todas as mazelas que o diabo queria colocar para tentar te impedir de avançar. Por quê? Porque Ele sabe que se você avançar, meu irmão, Ele não será páreo para você.
Não por causa da sua força, da sua capacidade, mas por causa do Deus que habita e faz morada dentro de você. Então diga comigo, no dia que isso acontecer comigo, diga, eu também vou me lembrar que é nesse dia que Deus vai ter algo para fazer. Paulo olha para o moço, esquece tudo que estava vivendo. É fácil isso, irmãos? É fácil você ajudar alguém precisando de ajuda? É fácil você orar por alguém precisando de oração? É fácil você aconselhar alguém precisando de conselho? É fácil você direcionar alguém precisando de uma direção? Não é para todos, não. É para quem entende o propósito. É para quem vive o sacrifício do Cristo ressurreto. Porque nos dias atuais, se eu não estou bem, não quero conversa. Se as coisas não estão saindo como eu quero, eu me afasto de todo mundo. Eu me isolo. Prefiro que assim seja. Melhor, sofro menos, não compartilhando minha dor com ninguém. Quando é que você vai entender que não se trata de você? Quando é que você vai entender que o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida precisa ser maior do que as suas vontades? Quando nós entenderemos isso, irmãos? Quando entenderemos isso, pastor Márcio? Nenhuma daquelas situações adversas, percebam, mudaram a fé, a visão, o propósito e a vontade de Paulo de servir ao Senhor. Por que é que nós mudamos com tanta facilidade? O que é que falta na nossa vida? É a manifestação de Deus? É a graça do Senhor? Por que é que qualquer coisa nos abala, pastor Márcio? Por que é que qualquer coisa nos entristece, né, amigo? Por que é que qualquer situação nos desmotiva, né, irmão? O que é que falta, na verdade, irmãos? Será que não está na hora de irmos atrás do que falta? Eu nem falo dos maiores homens da Bíblia, mas eu falo que os maiores homens e mulheres que viveram na Bíblia viveram porque não se deixaram influenciar com o processo que viviam. Processos existem para serem superados. Adversidades vêm ao nosso encontro para serem vencidas. O que foi que Jesus disse? No mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. O que nos falta é isso às vezes. Às vezes a gente vê pessoas que estão tão firmes hoje, e amanhã a gente já não as encontra mais. Pessoas que hoje tinham sonhos, projetos, que queriam ser usadas por Deus, mas lá na frente a gente procura essa pessoa e os sonhos mudaram já. Os projetos já não são mais os mesmos. Por quê? Porque em algum momento da caminhada, alguma flecha lhe atingiu. Em algum momento da caminhada, alguma situação lhe nocauteou.
E ela deixou de olhar para o alvo, para olhar para a situação em que estava vivendo. A Bíblia diz que Paulo levanta a mão, ora por aquele homem, e instantaneamente aquele homem é o quê? Curado. Alguém olha para Paulo e diz: que extraordinário. Quem é você? Paulo diz: eu sou um prisioneiro. Está indo para onde? Para Roma. Para fazer o quê? Para ser condenado e morto. Irmãos, você pode esperar que posso? Para quê? Vou chamar todos os doentes da aldeia. Vou chamar todos os doentes da ilha. Você ora? Oro por cada um. Pode chamar. Oh, oh, Espírito Santo. Um dia desse eu estava tão aflito. Nós estávamos em um processo de decisão urgente para a nossa vida. Eu precisava muito ouvir a voz de Deus, e como eu fui tolo. Eu poderia ter dobrado meus joelhos no meu quarto e ter falado com Deus e aguardado a resposta. Mas eu queria a resposta a qualquer custo. Eu liguei para um pastor amigo meu, um homem muito usado, e eu liguei na esperança da resposta vir atrás dele, da boca dele. Ele atendeu e disse: oi, meu cantor, meu pastor. Eu disse: paz do Senhor. Ele disse: paz do Senhor. Ele disse: já sei. Eu disse: o que foi? Ele disse: ligou para orar por mim. Eu disse: como é? Ele disse: eu já sei. Você ligou para orar por mim, não foi? Aí o meu íntimo disse: sou eu que estou precisando, Senhor. Aí lá de cima veio uma voz e disse: é você quem precisa, mas é você que vai abrir a boca para orar. É você quem vai orar por ele. Eu disse: mas eu estou todo quebrado, eu estou todo triturado, eu não estou bem, eu estou triste. E lá de cima veio a voz e disse: mas é você quem vai orar. Oh, Espírito Santo de Deus. E em momento nenhum eu disse para ele: mas pastor, quem está precisando de oração aqui sou eu. Eu disse: feche os olhos e coloque a mão direita no coração, meu pastor. Eu vou orar pelo Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu comecei a orar por ele, comecei a chorar. Porque tudo que eu estava profetizando para a vida dele era eu que estava precisando. Tudo que eu estava determinando para ele era eu que queria. Só que às vezes Deus vai nos encurralar, vai nos colocar à prova para saber onde está o nosso coração. Aleluia, para saber até onde somos capazes de lhe obedecer e de viver a sua vontade. Espírito Santo de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: nunca será do seu jeito. Terminei a oração. Ele disse: muito obrigado, pastor. E quando eu desliguei, eu fiquei pé da vida. Eu disse: ele sabia que eu estava precisando de oração. Ele é muito usado por Deus, ele sabia. Aí o Senhor bradou de cima e disse: fui eu que não deixei ele orar. Aí às vezes a gente cobra demais das pessoas, como se as pessoas estivessem acima de Deus, irmãos. Até para as pessoas abrirem as mãos, é Deus quem tem que tocar. Até para a pessoa ir na tua casa, é Deus quem tem que enviar. Às vezes você diz: ninguém vem na minha casa, porque o pastor não me visita, porque a pastora não quer saber de mim, porque eu preciso de oração e ninguém ora por mim, porque é Deus quem move a teu favor. É Deus quem age em teu benefício. É Deus quem envia, é Deus quem ordena. Você precisa tirar o foco das pessoas e começar a colocar em Deus, porque é de lá que vem a tua resposta.
Porque às vezes a gente se decepciona. A igreja sabe que eu não estou bem. A igreja sabe que eu estou atravessando por um momento difícil e ninguém faz nada por mim. Teu Deus não é a igreja, irmãos. Teu Deus é o dono da igreja. Será que dá para você entender? Não, porque eu estou precisando, o pastor não vem na minha casa. Teu Deus não é o pastor. Teu Deus está acima do pastor. Fala com teu Deus, porque se teu Deus quiser, Ele manda o pastor, Ele manda a igreja, Ele manda quem Ele quiser. Aleluia! Inúmeras vezes eu vi e testemunho, porque eu sou testemunha. Quantas e quantas vezes essa mulher aqui, minha sogra, cheia de dores, meu coração sangrava por dentro. Ela dizia: eu vou orar porque Deus tem que enviar alguém para orar hoje aqui com a gente. Eu não vi ela pegar o telefone para ligar para ninguém. Ela não pode ficar de joelho, mas ela ia lá para o quarto dela, sentava na cama, botava aquele hino da harpa que ela sempre bota, e ela começava a falar com Deus quando pensava que não batia alguém na porta. Estava em casa, Luzia, e eu senti de Deus de vir aqui para orar por você. Eu dizia: meu Deus, oh Espírito Santo, fecha os teus olhos por um instante. Aprenda aí a pessoa certa. Aprenda a cobrar de quem tem responsabilidade com a sua vida. Aprenda a falar com Deus e pedir para Deus enviar, para Deus tocar, para Deus fazer. Porque se Deus quiser fazer, irmãos, não há nada que impeça. Se Deus quiser enviar, não há nada que seja barreira. Ele simplesmente envia porque Ele é Deus. Só o maior, meu filho. Ele simplesmente faz porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que todos os enfermos da cidade foram curados. Todos os enfermos da cidade foram curados. E o que foi que Paulo ganhou com isso? Hospitalidade, honras e tudo que eles necessitavam. Paulo viu oportunidades em meio ao caos? Não. Se Paulo tivesse olhado para a circunstância e para a situação, nada disso. Nada disso ele teria alcançado e conquistado. Então olha com carinho para quem está ao teu lado e diga assim: aprenda a tirar o foco das situações e olhar para Deus. Porque a tua resposta vem dele. A reviravolta da tua vida vem dele. Quem vai fechar a boca do leão é Ele. Aleluia. Quem vai se levantar do trono e enviar socorro é Ele. Fique de pé. Por gentileza, fique de pé.